Os números impressionam. O Arquivo Público de Rio Claro é o responsável pelo cuidado de mais de 60 mil itens do acervo do principal fundador do movimento integralista no Brasil. A maioria são cartas que Plínio Salgado trocava com políticos e membros do movimento. E é uma forma que ele tinha de manter as relações pessoais e é uma fonte também para o pesquisador reconhecer essas relações. Fora que ele também não era o único destinatário. Outras pessoas que faziam parte do movimento recebiam as cartas e foram mantidas junto com a dele. Não são apenas os papéis de Plínio Salgado que estão em Rio Claro. Inúmeras peças como móveis, enfeites, souvenirs, livros e mais de 3 mil fotografias também foram confiadas ao arquivo pela própria viúva de Plínio, ainda na década de 80. O arquivo havia sido fundado em 79 e ele já era representativo nesse cenário arquivístico, com a professora Ana Maria Camargo, que fundou o arquivo. Então é uma professora conhecida da USP, então tinha uma certa visibilidade nesse cenário. Então ela optou por doar ao arquivo, para que ele pudesse ser pesquisado de forma totalmente imparcial por qualquer pessoa. Tanta relíquia rendeu ao arquivo um selo da Unesco. O certificado marca a inscrição do acervo de Plínio no Registro Nacional do Brasil, do programa Memória do Mundo da Unesco. A chancela coloca o Fundo Plínio Salgado no mesmo patamar do Arquivo Machado de Assis e do Arquivo Getúlio Vargas, por exemplo. Uma equipe do Arquivo Público respondeu a um questionário detalhado sobre o acervo para conseguir a certificação. Eu e mais 2 funcionários fizemos um estudo sobre o acervo para o preenchimento do formulário que seria enviado para a Unesco, sendo considerado o patrimônio nacional. Então, através desse formulário, alguns pontos eram exigidos para que se atingisse esse objetivo de ser considerado patrimônio da humanidade. Tiago é historiador e faz mestrado na Unicamp. Rio-clarense aproveitou o vasto material de Plínio na cidade para pesquisar sobre o integralismo. Rio Claro recebeu do próprio Plínio o título de cidade integralista. O movimento, porém, é contestado pelos historiadores, principalmente pela inspiração fascista. Inspirado no fascismo, principalmente no caso italiano, mas com características específicas brasileiras e que se organizou a partir de uma base nacional existente e que possibilitou o desenvolvimento do movimento. Por isso, a comparação entre Plínio e o ditador fascista italiano Benito Mussolini é inevitável. Perfeitamente possível a comparação, o Plínio mesmo realizava essa comparação, sempre com ressalvas, dizendo que na verdade ele tinha particularidades brasileiras, mas a comparação é perfeitamente possível. E, inclusive o Plínio esteve com Mussolini e eles conversaram um pouco tempo, mas era sempre uma referência para o próprio Plínio, a figura do Mussolini.